Graça e paz, queridas, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, algo que o Senhor tem falado comigo, algo que eu tenho passado, algo que eu tenho aprendido. E todas as pessoas que Deus chamou, Ele vai levar a um processo. Toda pessoa que Deus chamou, que Ele levantou para ser uma restauradora, Ele vai nos levar a um processo, porque Ele sabe que nós precisamos ser moldados, Ele sabe que nós precisamos ser tratados, Ele sabe que tem áreas na nossa vida que só Ele pode mudar. E hoje aqui eu quero abrir um texto com você, um texto que sempre falou no meu coração, que é Isaías 58. E eu não vou ler ele em todo, mas eu quero ler a partir do 11, que diz assim, O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantará os fundamentos de geração em geração. E eles te chamarão reparador de brechas, restaurador de veredas com moradias. Olha que palavra poderosa. E essa palavra, ela entrou no meu coração tão profundamente, porque o Senhor tem falado assim, eu vou pegar esses lugares secos da sua vida, esses lugares que estão assolados, que são desertos, que não tem vida, e eu vou te guiar para os meus mananciais. Quando Deus fala que vai nos guiar, Ele está falando que vai nos moldar, Ele está falando que vai nos construir. E isso nos leva até um processo, porque Deus, Ele sabe quem escolhe. Deus escolhe uma pessoa de cada casa, de cada família, para ser um restaurador, para ser um reparador de brechas, para ser aquele que vai ser o percussor da obra do Senhor, que vai de geração em geração, porque Deus, Ele é geracional. E eu sei que ser os primeiros é difícil. Trilhar os primeiros caminhos é difícil, porque quem trilha os primeiros caminhos, ele precisa construir uma estrada. Ele não tem. Ele tem que desmatar, ele tem que nivelar, ele tem que tirar tantas coisas do caminho para poder trilhar uma estrada, para fazer uma pista, para quem vir depois possa caminhar nesse lugar. E eu sei que eu sou essa pessoa, e eu sei que você é essa pessoa. Talvez você está aqui buscando pela vida do seu esposo, talvez você está aqui buscando pelos seus filhos, mas o Senhor, Ele está falando assim, mas vai começar em você. A obra que eu vou fazer na sua geração vai começar em você. As brechas, elas precisam ser restauradas, reparadas, e você vai ser essa pessoa. E Ele nos leva então a um processo. Porque nós não sabemos o quanto precisamos ser tratados. Mas se a gente entende que precisa de algo na nossa casa, se a gente entende que precisa de uma cura, de uma restauração, Deus vai começar por nós. Ele precisa primeiro alinhar o nosso coração, Ele precisa primeiro curar as nossas feridas, Ele precisa primeiro tratar o nosso caráter, Ele precisa primeiro ajustar o nosso percurso. Você não pode curar se não for curado. Você não pode conduzir ninguém se estiver cego. E é isso que o Senhor está fazendo. Esse processo, essa luta que talvez você esteja passando, esse processo que você esteja vivendo, está te empurrando para um propósito de Deus na sua vida, que não depende só, que não tem a ver só com o seu tempo, tem a ver com gerações que virão a partir de você.
O Senhor tem falado muito ao meu coração, em garimpar o meu coração. Porque quando um mineiro, ele vai garimpar um lugar, ele começa, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, ele pega tudo. Mas depois, ele precisa aprender um processo de separar o que é bom, o que não é. De separar aquilo que é precioso daquilo que é escombros. E Deus, ele começa fazendo isso do nosso coração. Talvez você tenha orado para que o Senhor faça isso na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. E o Senhor está falando assim, mas só que não adianta eu limpar o exterior, eu começo de dentro para fora. O externo, o que nos cerca, vai ser alcançado, mas primeiro é de dentro para fora. E Deus, ele é especialista em derrubar todas as resistências do nosso coração. Deus, ele é especialista em derrubar todas as nossas fortalezas, todos os nossos argumentos. Ele sabe desarmar o nosso espírito. Ele sabe como acessar. Talvez a gente não esteja entendendo algumas coisas que estamos vivendo, porque no nosso entendimento, na nossa mente, não cabe a pedagogia de Deus, o modo como Ele trabalha. É igual quando uma criança, que ela vai para um hospital, ela está doente, mas chega lá, vem a enfermeira aplicando uma injeção, mas eu estou doente, vai me ferir mais. Uma criança, ela nunca vai entender que aquilo que vai ferir, vai curar. E muitas vezes nós, como crianças, não entendemos que Deus está ferindo algumas áreas na nossa história, algumas áreas de dentro, para desarmar, para poder tratar o nosso coração. O processo de Deus não é fácil, queridos. O processo de Deus é doloroso. Eu tenho aprendido nesse tempo que todas as pessoas que elas se abriram para deixar o Senhor usar, não só como ministério, mas usar dentro da sua casa, para ser uma restauradora do seu lar, para ser uma edificadora. Todas essas pessoas, Deus aperfeiçoa. E Ele aperfeiçoa nos processos. Lá em João 15, o Senhor Jesus, Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que dá fruto, o Senhor poda, para que Ele produza muito mais frutos, e frutos que permaneçam. E as podas do Senhor não é fácil. A gente não entende, mas Deus, eu estou fazendo, por que ainda está acontecendo? Por que as podas? Mas a gente não entende que as podas, elas vão produzir em nós muito mais ramos, muito mais frutos, muito mais para que o Senhor possa trabalhar muito mais. Deus tira de nós aquilo que não é bom para colocar aquilo que é verdadeiro. Deus tira de nós as nossas fraquezas e aperfeiçoa na força dele. Sabe, nesses processos o Senhor vai abalar algumas estruturas, Ele vai tirar algumas pessoas, isso aí é inevitável. Lugares que nós achávamos que era o lugar, o Senhor abala, porque Ele faz o abalável. Ele abala o que é abalável, para permanecer em nós aquilo que é inabalável. Ele permite frustrações com pessoas, para permanecer a nossa confiança nele. Ele permite portas fechadas para permanecer a nossa dependência dele. Talvez você não esteja entendendo o porquê dessas situações, mas o Senhor está firmando as suas raízes, consolidando aquilo que é firme, porque lá na frente, as suas renúncias de hoje, as suas obediências de hoje, vai produzir em você, lá na frente, os teus filhos te chamarão de reparadora de brechas. Tantas coisas o Senhor tem me ensinado nesses dias. Obediências que vai além daquilo que eu gostaria de fazer. O Senhor vai te levar nesses lugares, para que você ande no princípio da honra. Mas o princípio da honra, minhas lindas, nem sempre é lindo, nem sempre é agradável. Muitas vezes a honra
O princípio da honra vai nos levar a honrar pessoas que aos nossos olhos não merecem. Vai nos levar a honrar lugares que aos nossos olhos tinha que ser condenado. Mas o princípio da honra não tem a ver com mérito. Quando Deus fala para honrar, Ele não fala se merecer. Ele não fala se é digno, não. Ele fala honre. Honre, porque quando você honra um princípio, esse princípio, ele vem sobre você. Libera sobre a sua vida um sobrenatural. Toda obediência derruba principados de rebelião. Toda obediência que eu e você vai ter derruba principados. Sabe por quê, minhas lindas? Nesse processo que o Senhor está tratando o nosso coração, serão processos que nós vamos vencer gigantes, que nós vamos derrubar estruturas de pensamentos. Nesses processos que o Senhor está nos construindo, que tem sido tão doloroso, Ele também não só tira coisas de nós, mas Ele também coloca coisas em nós que nós nunca imaginávamos. Ele desperta forças que nós nunca teríamos. No final de tudo isso, você vai olhar ao redor e você vai falar: meu Deus, não foi fácil, mas como valeu a pena. Como eu cheguei até aqui, como eu estou hoje, Senhor, como eu cresci. Deus vai te levar a romper limites, porque nós ficamos tão limitados, tão aprisionados, tão dependentes de lugares, de pessoas, tão dependentes de uma estrutura. E o Senhor: não, mas eu não sei, eu não fiz você para esse lugar. Eu não te fiz para ficar limitado. O que eu tenho para você vai muito além. E esses lugares que parecem ser tão intimidadores, aonde nós vamos enfrentar tantas coisas, aonde nós vamos ter tantos confrontos, Deus estará conosco. Nenhuma luta, nenhum lugar mais doloroso, difícil. Pode estar a enfermeira com uma agulha enorme, o Senhor vai estar lá do lado de você, falando: não, é para a tua cura, eu estou aqui, você não está sozinho. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu me senti tão frustrada, tão decepcionada, o Senhor vinha e falava ao meu coração: eu estou aqui, eu não vou te deixar. Esse processo é para te restaurar, porque só alguém restaurada pode ser uma restauradora. Só alguém curada pode ser uma reparadora de brechas. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Deixe os processos do Senhor, não resista a Ele. Não resista aos processos do Senhor, porque quanto mais resistentes, mais longo vai ser esse caminho. Eu tenho orado ao Senhor e falado: Senhor, me dá um coração obediente. Me dá um coração submisso. De mim não vai vir isso. Precisa vir de ti, Pai, porque eu não dou conta. Dentro de mim existe muita justiça própria. Dentro de mim existe muito orgulho. Eu preciso deixar o Senhor tratar. E Ele tem me ajudado. E eu sei que Ele quer fazer isso com a sua vida. Então permita o Espírito Santo a falar com você, a moldar o seu coração, a cuidar de cada detalhe. Porque você não está sozinha. Esse processo vai te levar ao propósito. E quando você chegar lá, os seus filhos e as suas gerações vão pegar essa estrada que você trilhou, que foi tão dolorosa. Mas eles vão poder caminhar por ela. Eles vão ser aqueles que vão restaurar os lugares assolados. As lutas que você passou, eles não vão precisar passar. O caminho que você aplanou para eles poderem ir mais longe. É isso que Deus quer fazer. É isso que Ele está fazendo. Você é alguém que o Senhor levantou para ser um restaurador, uma restauradora. Então, permita ao Senhor tratar você. Se submeta aos processos, porque Ele fará muitas coisas através de você e na sua vida. Amém? Gostaria de orar? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que tem sustentado. Muitas vezes, Senhor,
Os processos são muito difíceis. As lutas são muito intensas. Parece que é o nosso fim. Mas é aí que está, Senhor. Muitas vezes o fim de umas coisas é o começo de outras. E é um novo tempo, porque o Senhor é especialista em fazer a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Por isso, Senhor, vem sobre nós. Consolida a nossa fé, fortaleça, Senhor. Senhor, dá-nos uma fé que é perseverante, Pai, para que nós possamos permanecer naquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos tirar as mãos daquilo que o Senhor nos deu, mas que nós venhamos com fé, com confiança e até o final. Prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficando e prosseguindo para o alvo que é Cristo. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, firmar os nossos pés, para que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas e nas nossas gerações, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridas? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que receba esta força em nome de Jesus para permanecer. Que a graça do Senhor esteja com você no processo, porque o propósito vai valer a pena. Amém? Fica na paz.